Na Rádio Bandeirantes, eleições 2022. 8h23, a Rádio Bandeirantes está mergulhada na cobertura da eleição 2022. Entrevista importante no Jornal da Bandeirantes, gente, ao vivo nesta manhã. Vamos conversar com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro. Tudo bem, ministro? Como vai o senhor? Seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Prazer tê-lo conosco aqui para discutir um pouco aí a situação política do momento, né? O senhor tentou seduzir alguns políticos aí para figurarem como pré-candidato do seu partido à presidência da República, mas nenhuma dessas candidaturas vingou. O PSD ainda está atrás de um nome ou já sabe como vai se posicionar, pelo menos na eleição para presidente da República desse ano, ministro? Bom, no primeiro momento, vale registrar que os dois pré-candidatos escolhidos pelo partido, eles tiveram uma ampla aceitação na opinião pública, no formador de opinião. No primeiro momento, o Rodrigo Pacheco, haja vista que a sua pré-campanha acabou tendo, como diríamos, decolar bem. E ao decolar, ele acabou não comportando o compartilhamento das agendas de presidente e Senado com a pré-campanha e acabou abrindo mão, mas não deixa de ser um excelente quadro. Eu tenho dito sempre que o Rodrigo tem todas as condições para ser presidente da República um dia. No momento em que ele abriu mão da sua pré-campanha, nós acabamos debatendo internamente no partido e definimos por formular um convite ao Eduardo Leite, então governador do Rio Grande do Sul. E da mesma maneira o nome foi muito bem acolhido. Vocês hão de convir que não houve um ruído, nem interno, nem externo, mas ele entendeu e teve seus motivos para não aceitar o convite e continuou no seu partido. O PSD continua determinado a ter uma candidatura própria. Temos prazo, as convenções acontecem a partir do dia 20 de julho, portanto, com muita calma, com muito critério, assim como tivemos nas duas escolhas anteriores, com uma escolha que obedeça os mesmos padrões da moralidade, da boa política, da experiência, nós vamos fazer essa escolha. Em breve vamos iniciar o processo de consultas junto às lideranças do partido, aos parlamentares, para que possamos atender a expectativa grande que tem no partido de termos nessas eleições uma candidatura própria para presidente da República. Ministro, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Olha, não há nenhum aqui de nós que não tenha dito pelo menos uma vez aqui no ar que ou tenha se referido ao senhor aqui no ar como um dos principais, mais talentosos articuladores da política brasileira. E, de fato, há uma unanimidade em torno disso. Mas o senhor fez apostas erradas desta vez, não é? O senhor mencionou agora o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o Eduardo Leite, ex-governador do Rio de Janeiro. Antes deles, Gilberto Kassab. O senhor apostou ali numa candidatura de Gilberto Kassab, de Geraldo Alckmin, ao governo de São Paulo, e também acabou virando um tiro na água. O que é que aconteceu este ano, ministro? Bom, vale registrar, Cláudio Humberto, que nós não procuramos o Geraldo Alckmin, né? Ele nos procurou e colocando em março de 2021 e colocando como candidato a governador. E depois de um debate interno, o partido entendeu que era adequado apoiá-lo, seja numa candidatura pelo partido ou por outro partido. E depois ele até foi correto conosco, nos procurou em novembro, dizendo que estava iniciando um diálogo com o presidente Lula e que havia perspectiva de que fruto desse diálogo seria a transferência do projeto dele de um projeto estadual para um projeto nacional, o que acabou acontecendo. E hoje temos um candidato a governador que atende todos os padrões de moralidade e eficiência, prefeito de São José dos Campos, uma das cidades mais bem administradas do Brasil, o prefeito Felício, que agora já renunciou, já é nosso pré-candidato, e, portanto, o PSD está muito bem posicionado nas eleições desse ano com um pré-candidato que tem experiência e que será um grande governador caso possa se eleger. No plano nacional, eu acho que nós estamos de cabeça erguida. Nós selecionamos dois nomes que eles são respeitadíssimos, não é? Jovens ainda, preenchem, portanto, o requisito da renovação na política brasileira, e estaremos agora iniciando um processo para selecionar um terceiro pré-candidato. Não nos diminui nada.
pobre do partido que não tem bons quadros para sair candidato a governador, para sair candidato a presidente da República. Nós temos 10 candidatos a governador, o que é algo bastante expressivo no quadro partidário hoje. No Paraná, o Ratinho, Mato Grosso do Sul, Marquinhos Trade, no Acre, o Petecão, Rio de Janeiro, o Felipe Santa Cruz, São Paulo, como disse agora há pouco, o Felício, o Calil em Minas Gerais, o Rui Palmeira em Sergipe, em Alagoas, o Mitidieri no estado de Sergipe, o Edivaldo Júnior no Maranhão. Temos a maior bancada no Senado, um partido que vem crescendo, Cláudio Alberto, com qualidade, com critérios, com muito cuidado em atender a expectativa da sociedade brasileira, que está muito frustrada nas últimas décadas com a qualidade das nossas representações. Portanto, é algo muito normal o que aconteceu. O partido foi atrás de bons candidatos, encontrou bons candidatos que aceitaram a discussão e, por motivos respeitáveis, o Rodrigo faz um trabalho à frente do Senado e acabou fazendo uma opção. Mas isso não quer dizer que ele não tenha qualidades para ser presidente da República. E, da mesma maneira, o Eduardo Leite. Ministro Gilberto Kassab, ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, presidente nacional do PSD, falando sobre sucessão 2022. O que eu queria perguntar para o senhor, ministro, é o seguinte: a candidatura de centro até esse momento, as várias que existem estão colocadas, nenhuma delas caiu no gosto do eleitor. A intenção de voto para elas varia de 1, 2, 3, 4%, quando muito. O PSD, dentro desse quadro, não cogita a possibilidade de se abster de ter um candidato à presidência da República e focar esforços e até o fundo eleitoral na construção de bancadas na Câmara, no Senado e nas candidaturas ao governo do Estado? Não, no momento ainda a nossa prioridade é ter o maior número possível de candidaturas majoritárias, porque são elas que formam a imagem do partido, que criam a identidade do partido com a opinião pública. Essa é a razão, eu citei nossos pré-candidatos a governador, de nós estarmos ainda nos esforçando, atendendo a diretriz de candidatura própria para presidente da República. Nós fizemos isso, Thaís, há 2 anos atrás, nas eleições municipais, fomos muito felizes. O PSD foi o partido que mais cresceu em termos de votos para prefeito, para vereadores, e será assim também nas próximas eleições. Nós vamos continuar nos esforçando para ter um bom candidato a presidente da República, que crie essa identidade, que melhore a qualidade da nossa relação com o eleitor brasileiro. Esse é o papel de qualquer partido político. E o segundo turno existe para isso, para que, caso a gente não vá para o segundo turno, a gente possa definir, depois de debate interno, a nossa posição. Mas nós esperamos ter um candidato e esperamos que esse candidato possa ir para o segundo turno. Ministro Gilberto Kassab, conversando conosco ao vivo aqui no Jornal Gente, a Sônia Blota, um prazer conversar com o senhor. E aqui em Paris a gente está acompanhando aí as emoções das eleições francesas e uma pesquisa que saiu agora há pouco, ministro, é que para 37% dos franceses a principal preocupação é a perda do poder aquisitivo da população, o que pesou bastante nos votos do atual presidente candidato à reeleição, Emmanuel Macron. Somente para 9% os principais problemas são imigração e segurança. A economia, linkando aí com a eleição do Brasil, a economia vai pesar definitivamente na avaliação do presidente Jair Bolsonaro ou o chamado pacote de bondades pode se sobrepor às preocupações econômicas, ministro? Não, a economia vai pesar muito. Nós temos na questão econômica ainda o desemprego. As pessoas às vezes dizem, mas baixou um pouco. Baixou um pouco, mas são 12 milhões de desempregados, que afetam quase 70 milhões de pessoas. A questão da inflação, ela volta, ela está muito resistente, em especial nas classes C, D e E, que são as classes mais humildes, que têm dificuldades de manter o seu padrão de alimentação, têm dificuldade de abastecer o seu carro, de pagar o seu aluguel, o custo do arroz, do feijão, que são essenciais para essas pessoas, do preço do gás. Tudo isso tem uma repercussão muito pesada nessas pessoas e pode fazer a diferença nessas eleições. A economia e ainda os reflexos da pandemia, a conduta dos gestores ao longo da pandemia serão temas muito importantes nessas eleições. Aliás, já presentes nos debates que começam a acontecer.
Ex-prefeito de São Paulo também, Gilberto Kassab, está conosco. A gente tem falado muito aqui sobre a questão da Cracolândia, né, ministro? Porque o senhor acompanhou também a migração do fluxo ali para a Praça Princesa Isabel, que o senhor tão bem conhece, no centro de São Paulo. E o senhor, como prefeito de São Paulo, teve a oportunidade, desenvolveu lá durante a sua gestão algumas ações para tentar acabar com a Cracolândia. Por que ninguém consegue resolver esse problema? Isso passa pelo debate sobre drogas, revitalização do centro de São Paulo. Qual deve ser, na avaliação do senhor, com a experiência que tem, depois de ter comandado a cidade de São Paulo, a estratégia cabal para dar um golpe fatal e transformar aquela região da cidade de São Paulo, impedindo que usuários de droga fiquem lá consumindo crack à luz do dia, durante a noite? É como se ninguém estivesse assistindo àquela população que vive daquela forma degradante. Primeiro, é importante registrar que trata-se de uma questão social, não uma questão de segurança pública apenas. A questão de segurança pública é por conta do traficante que está lá, portanto, do criminoso, que se vale desse problema social gravíssimo desses dependentes e acaba concentrando suas ações numa região da cidade. Também é importante registrar que falta continuidade nas políticas públicas, um pouco de vaidade de gestores que, ao assumir, acham que devem reinventar a roda e reiniciar políticas que já foram adotadas no passado e não deram certo, ou estão dando certo e preferem ter o seu nome registrado como solução do problema. É algo muito sério, um dos principais problemas sociais da cidade de São Paulo, que afeta não apenas o centro como modelo de recuperação que São Paulo precisa ter, porque lá no centro que existe infraestrutura, as pessoas têm dificuldade em aceitar morar por conta de movimentos sociais que não são enfrentados adequadamente, como é o caso da Cracolândia, e eu espero efetivamente que continue cada vez mais havendo integração entre poder municipal, poder estadual, poder federal, essa integração de esforços, com alocação de recursos para habitação, para hotelaria, para equipes de saúde, e principalmente apoio das equipes sociais, que nos levarão a encontrar uma solução. Ministro, voltando rapidamente à questão eleitoral nacional, o que eu gostaria de saber do senhor é o seguinte: como o PSD ainda não tem um candidato próprio, né, à presidência da República, isso leva o partido, faz o partido correr o risco de como é que eu diria, de uma certa perda de controle? Haverá sempre filiados ao seu partido que desejosos de apoiar um candidato ou outro, né? Aliás, tem sido os sinais assim nessa direção têm sido mais frequentes em relação a apoiar a reeleição de Jair Bolsonaro. Isso não me parece ter respaldo ali da direção nacional do PSD. Eu queria saber do senhor exatamente isso, né? Em razão das questões estaduais, dos interesses regionais, de que maneira deve se comportar o parlamentar ou aquele filiado do PSD em termos de eleição presidencial, né? No caso, é claro, de falta de candidato próprio do partido. A maioria do partido deve caminhar para apoiar que lado, né, desses dois principais aí candidatos que estão polarizando a eleição por enquanto? Bom, em primeiro lugar, vale registrar que nós temos bastante prazo ainda, Cláudio, para escolhermos o nosso candidato. Haja vista, diversos partidos do chamado centro estão definindo aí, a partir de 18 de maio, iniciar um processo de escolha de candidato em comum ou não, que possa haver entre eles. Portanto, nós estamos no início de abril e eles estão falando em fim de maio. Então, nós também, o nosso calendário não está atrasado. Em relação a posicionamento de lideranças partidárias, parlamentares, ex-parlamentares, quanto a posicionamento frente à atual oposição, o PT, ou a atual situação, o partido do presidente Bolsonaro, vale registrar que a janela partidária, que é o prazo para mudança de partido, acabou de se encerrar. Aqueles que quisessem ou quiseram aderir ao governo Bolsonaro já se foram. No próprio PSD, nós tivemos
3 exemplos de parlamentares que, por afinidade com o governo, acabaram se direcionando para partidos da base, como foi o caso do ministro Fábio Faria, como foi o caso do Passarinho, do Éder Mauro, e, se quisessem também, os parlamentares poderiam ter se direcionado para a base petista. Então, aqueles que estão no partido hoje é porque têm identidade com o partido, querem uma candidatura própria, acreditam no presente e no futuro do partido, mas é lógico, Cláudio, você como um dos principais analistas políticos do país, com toda a sua experiência, sua inteligência política, você sabe que existe uma tendência, porque todas as pistas indicam, que no segundo turno a gente tenha uma polarização, governo-oposição, governo representado pelo candidato Bolsonaro e a oposição representada pelo candidato Lula, o ex-presidente da República. Então, é natural, isso faz parte da política, que as pessoas passem a conversar. Olha, tomara que meu candidato vá para o segundo turno, mas se não for, eu vou me posicionar assim, o outro vai se posicionar assado. Então, isso que acontece no PSD, acontece em qualquer família, não é? Na discussão dentro de casa, em qualquer ambiente comercial, possivelmente aí na Band, quando vocês conversam entre si, cada um com suas preferências do primeiro turno, mas já antevendo que a chance é muito grande de ter um segundo turno Lula-Bolsonaro. Então, cada um falando como vai se posicionar, alguns ainda não sabendo, e no PSD não é diferente. Ministro, eu queria perguntar para o senhor se existe a possibilidade de que o PSD integre essa grande aliança do agora autodenominado Centro Democrático. União Brasil, PSDB, MDB, Cidadania e o tal do candidato que vai sair dessa grande união, que será anunciado no dia 18 de maio. É uma união de partidos que tem muito tempo de TV e muito dinheiro também. Essa possibilidade é aventada pelo senhor como presidente nacional do PSD? Bom, primeiro, como eu não falo... Eu tomo muito cuidado para falar pelo PSD, falo naquilo que eu acho que expressa a vontade da sua maioria, onde eu tenho delegação. É muito difícil falar pelos outros partidos. Porém, como cidadão, eu digo pelas coisas que eu vejo, pelas entrevistas que eu acompanho, pelo que sai na imprensa escrita, falada, eu não vejo a Simone Tebet com disposição de não ser candidata. Eu não vejo o João Dória com disposição de não ser candidato. Eu vejo a União Brasil extremamente dividida em relação ao seu caminho. O PSD, eu acho que corretamente, se posicionou com muita clareza. Nós vamos ter candidatura própria. No segundo turno, se não formos para o segundo turno, vamos nos encontrar com quem lá estiver, como eu disse agora há pouco, para definir o nosso apoio, ou liberar o apoio. Então, acho muito difícil o partido abrir mão de uma candidatura própria, qualquer que seja o candidato, seja centro unido ou desunido, não é? Porque é uma diretriz nossa e o PSD é contra coligações. Nós trabalhamos muito para acabar a coligação nas eleições proporcionais, que é de vereador, deputado estadual, deputado federal. Isso já deixou o nosso ambiente eleitoral bastante saudável e vamos trabalhar na próxima legislatura para que acabem as coligações das eleições majoritárias, para prefeito, para governador, para presidente da República. Isso é uma excrescência que existe no sistema político brasileiro. Um partido existir para apoiar o candidato de outro partido no primeiro turno, então para que existir? Não é? Essa é a razão, não é teimosia, não é vaidade, é uma questão de princípios do partido, a luta pelo fim das coligações. E precisamos dar o nosso exemplo, e o nosso exemplo é com um esforço de candidatura própria, como foi nas eleições de prefeito, onde fomos o partido que mais cresceu por conta dessa diretriz, como está sendo agora, como sendo um dos partidos que mais está lançando candidato a governador, como eu selecionei e elenquei agora há pouco, e com o nosso esforço, até o último momento, para tentar ter um bom candidato à presidência da República para oferecer para o eleitor brasileiro como opção.
Pois é, ministro. Aí eu pergunto para o senhor se Ciro Gomes tem tentado uma aproximação mesmo com o senhor e se há a possibilidade do PSD fechar com o PDT de Ciro Gomes já no primeiro turno. Eu sei que o senhor toma cuidado quando o senhor fala em nome da legenda, mas essa aproximação de Ciro Gomes é algo que a gente tem de bastidores aí. Bom, primeiro vale registrar a excelente relação que eu tenho no plano pessoal com o Ciro Gomes e o que o partido tem institucionalmente com o Ciro Gomes. Veja, o nosso líder maior no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes, um dos melhores gestores públicos do país, não é? Eu sempre tenho dito, assim como eu falo do Rodrigo Pacheco, assim como eu falo do Ratinho, que o PSD tem hoje, nessa nova geração, 3 quadros de primeira grandeza. E o Eduardo Paes está entre eles, junto com o Rodrigo Pacheco, e junto com o Ratinho Júnior no Paraná. E o Eduardo Paes tem uma aliança com o PDT no Rio de Janeiro. O prefeito Calil, agora pré-candidato a governador, tem uma aliança com o PDT em Minas Gerais. E em São Paulo a nossa relação é a melhor possível com o PDT. Portanto, o PSD vai ter candidatura próxima. É perguntar, mas se por acaso, em algum momento, o PSD entender que deva ter uma coligação, que acabou esgotando todas as alternativas. Bom, se isso acontecesse, não teria por que excluir o Ciro Gomes dessas possibilidades. Conversamos ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes com o presidente do PSD, Gilberto Kassab. Obrigado pela entrevista, ministro. Até uma próxima. E eu que agradeço e mais uma vez cumprimento vocês pela excelência do trabalho que desenvolvem, pelo serviço que prestam à população, ao ouvinte, ao telespectador, que se há algo que nos enche de orgulho na comunicação é o trabalho da Band. Muito obrigada. Foco em você.